Olá, está no ar mais uma edição do Trajetórias. No mês de abril, a Câmara Municipal prestou homenagem aos 15 anos do Conselho Municipal do Idoso. No programa de hoje, nós recebemos Silvio Leal, que é integrante do Comui e também representante da Secretaria Adjunta do Idoso aqui na Prefeitura de Porto Alegre. Silvio, bem-vindo ao Trajetórias, obrigada pela presença aqui. Bom dia, Poliana. Obrigado pelo convite de a gente poder vir aqui falar sobre essas atividades do Conselho. 15 anos, Silvio, ainda é bem jovem o Conselho Municipal do Idoso. Como tu avalias o trabalho do Conselho até aqui? Bom, Poliana, desde o início, quando a gente pensou essa ideia do Conselho, né, lá 15 anos atrás, com o vereador Ciro, a ideia é que o Conselho viesse suprir uma necessidade que existia já naquela época, de demandas em relação a políticas públicas para os idosos. E o Conselho veio se constituindo a partir dali, né? Teve um momento meio que em crise, mas hoje, atualmente, ele está bem direcionado na questão das políticas públicas para o idoso. A gente tem trabalhado bastante, né, buscando a participação da comunidade em geral, levando essa proposta do Conselho na cidade, né? Então, de trabalhar com as políticas públicas para a pessoa idosa. O senhor comentou aí a sua participação na fundação do Conselho. O senhor trabalhava aqui na Câmara Municipal como assessor do vereador Ciro Martins. Em 2000, nesses anos aí eu assessorava o vereador Ciro Martins. Como é que foi esse processo, assim, porque a gente sabe que a formação de um conselho não é uma coisa muito fácil, muito rápida. Como é que foi essa... A gente andando na cidade, né, a gente viu que tinha essa demanda aberta, que era alguma coisa que pudesse trabalhar as políticas para a questão do idoso. Tinha o Conselho da Mulher, o Conselho da Criança, e não tinha ainda o Conselho do Idoso. Então, pesquisando, a gente viu que era necessário isso. Nós fizemos várias reuniões abertas na cidade toda, buscando as informações, buscando subsídios, para que a gente pudesse então criar a lei, o projeto de lei que fizesse a criação então do Conselho Municipal do Idoso. Isso foi assim, um trabalho muito bom, muito bem trabalhado, né? Várias pessoas ajudaram nisso. O pessoal da FASC, que naquela época trabalhava essa política do idoso, colaboraram bastante. Tem pessoas que sempre estiveram junto, a Maria da Graça, a Ilse, pessoas que trabalhavam com a FASC. Então, a partir daí, a gente começou a construir essa ideia do Conselho e que acabou gerando a lei então, de criação do Conselho em 2000 e até hoje a gente então, vem buscando esse espaço que existe na cidade, né, de conscientização das pessoas, da população em geral, quanto à importância que é o idoso. Uhum. O Conselho Municipal do Idoso ele foi criado 3 anos antes da aprovação do Estatuto do Idoso, em nível federal. Isso. O senhor acredita que é um pioneirismo de Porto Alegre nesse sentido? Eu acho que Porto Alegre tem algumas coisas que são, na relação ao idoso, é pioneira. Na questão da criação do Conselho, na criação do Fundo Municipal do Idoso, né, e várias outras coisas. Agora está sendo trabalhado através do Conselho o projeto de Porto Alegre Amiga do Idoso, né, que é um projeto a nível mundial, de cidades que tenham esse trabalho com o idoso, se propõem e mostram as políticas, e aí a partir daí são consideradas, né, pela ONU como cidades amigas do idoso. Né? Uhum. Então o Conselho vem trabalhando essas políticas todas, né, acho que existe um encontro, né, das propostas, todas estão sendo colocadas, de que a gente vá em direção às políticas públicas dos direitos humanos, assim como é feito a nível federal e a nível estadual, o municipal também está indo para esse trabalho, visto a criação do fundo, né, que vem absorver uma demanda bem grande de coisas que estão acontecendo na cidade. Né, tipo o fundo é muito importante, né? Como é que funciona? Vocês arrecadaram, nos últimos anos, bastante. Né? O primeiro ano, eu recordo assim que o primeiro ano do fundo, ele arrecadou 300 mil, vamos supor assim, em relação ao que era o fundo da criança. O fundo da criança arrecadava 8 milhões, né? E o fundo do idoso arrecadou 300 mil. No segundo ano ele já deu um salto, foi para 7 milhões. E hoje, o último que a gente tem as contas, foram 17 milhões arrecadados na cidade. Hoje ele arrecada mais que o fundo da criança. Né? Uhum. E tem sido usado em benefício do idoso, né? Várias casas com políticas que a gente está construindo junto, né? de atendimento. Agora a gente está criando está trabalhando em cima de um edital que vai
proporcionar na cidade o atendimento ao nível 3, que é os dependentes, né, idosos dependentes, que ainda não existe. Né? A gente está trabalhando isso através do Conselho e através do fundo, né, esse é o fundo de reserva que fica das arrecadações, a gente poder trabalhar essa questão do idoso dependente. Uma proposta que a gente tem trabalhado junto com a Secretaria do Idoso, através do secretário André Canal, né? Então tem sido colocado em toda a cidade essa proposta e parece assim que o edital deve estar saindo agora, aí, entre esse mês e o outro, está saindo esse edital. Quando a gente fala em políticas públicas e direitos da população idosa, como o senhor compara as necessidades que se tinha lá em 2000 e os desafios que se tem hoje em 2015? Poliana, assim, eu acho que os desafios cada vez são maiores, né? O que a gente tinha lá em 2000, em relação de hoje, é bem maior. Existe uma demanda muito mais forte, até porque a cidade também está envelhecendo junto, né? Porto Alegre hoje é a primeira capital em número de idosos, né? Antes era a segunda, a primeira era o Rio de Janeiro. 200 mil idosos em Porto Alegre, 213 mil, esse é o último censo, 213 mil. A gente acredita que até 2020 a população vai ser bem maior de idosos aqui em Porto Alegre. Então, nesse aspecto que a cidade é a primeira capital em número de idosos, as demandas são muito maiores também. E o desafio também é maior. Então, a gente trabalha em função disso, né, de buscar alternativas de atendimento, principalmente a questão do idoso dependente, que hoje é bem carente. Né? Hoje existe uma demanda muito grande, muito forte em relação ao idoso dependente. Tem vários abrigos, casas-lares, tudo que estão sendo criados, mas ainda não consegue atender a demanda. Né? Então, a partir desse processo, também está sendo trabalhado já o plano municipal de política para a pessoa idosa, que vai minimizar essa demanda, vai buscar um pouco buscar um pouco atender essa demanda, né? que é muito grande e a gente entende que vai ser muito maior ainda, né? Em relação ao número de idosos que existe em Porto Alegre hoje. Né? E esse é um trabalho interdisciplinar, né? E essa questão do abandono, o senhor acha que é talvez a causa de outras questões com as quais vocês têm que lidar? A grande maioria é o abandono, é o descaso, né, com o idoso. A gente tem acompanhado vários que são colocados, várias denúncias, né, de abandono, de violência contra idosos. Então, em função disso é que a gente está trabalhando, para conscientizar a população toda de que o idoso é importante. Ele já deu a cota dele de participação na sociedade. Né? Então, hoje ele merece essa atenção. Em todos os casos, né? Então, não é só lá na vila, não. Em todos os casos, a gente vê violência, principalmente violência doméstica com idosos. A gente tem trabalhado bastante isso, né? de conscientizar. Inclusive, agora, no mês do idoso, que inicia no dia 21 de setembro, nós faremos uma caminhada aí no centro da cidade, onde a gente leva toda essa proposta de conscientização, mostrando a importância do idoso, por que a gente tem que ter carinho com eles, tem que ter afeto, tem que cuidar, tem que propor políticas públicas, principalmente na questão da saúde, né? Tantas coisas que a gente vê. Então, é um trabalho assim, constante, né? Que a gente está fazendo, principalmente para a conscientização do idoso em relação à população, em relação ao idoso, né? Buscar as alternativas que a gente para que ele seja um pouco mais feliz assim, nesse final de vida, né, que a gente possa dar mais condições. E do ponto de vista contrário, o senhor acha que os idosos têm consciência em Porto Alegre dos direitos que eles têm da maneira de buscá-los? Assim, é um trabalho também que a gente está fazendo, porque tem muita gente que acha que os idosos não ligam para as coisas. Não, o pessoal liga. Eles estão sempre preocupados em buscar os seus direitos, né? No banco, na fila do ônibus, em qualquer lugar onde eles estão, que existe uma prioridade, as pessoas estão buscando, viu? A pessoa idosa está buscando, né? E eu posso até falar por mim, né? Eu hoje já sou um idoso, hoje tenho 61 anos, e esse dia eu fui ao teatro e digo, olha, eu quero pagar a minha entrada porque eu tenho direito. Foi uma das maneiras que eu vi também de dizer que eu também sou consciente disso, né? Que eu tenho que buscar para mim e buscar para os outros. Então, assim, ó, a grande maioria, porque o problema todo assim, ó, é que o pessoal não conhece, por exemplo, o Estatuto do Idoso. Tem muita gente que não conhece, muita gente que não sabe que existe o Estatuto do Idoso. Parece mentira, mas assim, ó, a gente tem levado esses materiais em todo lugar que a gente vai, nos grupos de idosos, nas reuniões, tudo, e tem muita gente que não conhece o Estatuto ainda.
Não conhece. Principalmente na questão do artigo 35, que fala do desconto, né? Que um idoso pode usar, ou pode ser usado da verba dele 70%, né? Sobrando 35% para que ele possa ter o lazer, a compra que ele quer fazer por ele mesmo. Então se usa 70%. Então isso a grande maioria não sabe. A gente vê vários idosos comprometidos com o seu salário, com a sua aposentadoria, sem ter esse conhecimento. Então, é uma das coisas que a gente também está trabalhando. Né? Essa questão do abuso financeiro dos idosos já foi muito tratada também, né? O senhor Continua sendo. Continua sendo. Continua sendo, porque ainda existe muito abuso. E o abuso, às vezes, gera violência também, principalmente a violência familiar. Né? Às vezes, a gente tem visto casos de filhos que usam o salário da avó, da mãe, né? Recentemente casos bem dramáticos em Porto Alegre, inclusive, né? Agora, essa questão do estatuto, do próprio Estatuto do Idoso, uma questão já causou muita polêmica em Porto Alegre, que é a questão da isenção no transporte público, né? Na maioria das cidades é a partir dos 65 anos, em Porto Alegre a partir dos 60. Qual é a sua avaliação em relação a isso? Eu acho que é um direito do idoso, de buscar essa proposta que foi colocada já acho que há alguns anos, né, de que ele tenha essa possibilidade no bom dia. Eu sei porque eu pego o ônibus todos os dias e vejo a dificuldade que é de tu arrumar um lugar para sentar. Então, se existe uma lei que foi criada e que possibilita ao idoso, eu acho que ele é um direito que ele tem, é um direito que ele conquistou, na verdade, né. Foi conquistado a partir de muito debate, muita busca, né? Então esse é um direito que ele conquistou, então tem que ser exercido. E agora, na verdade, ele é obrigatório, não é mais, como é que se diz? Antes era opcional, né? Como é que se diz? Eu esqueci o termo agora. Mas agora não, agora é exclusivo mesmo para idoso. Os bancos amarelos são exclusivos para idoso. Mas tem muita gente que não respeita, né? Infelizmente, existe a política, né? Existe a política no transporte, que é a questão dos ônibus, assim como existe em vários outros lugares, mas que não é respeitada, né? Pela grande maioria da população. Então, isso é uma maneira de a gente também trabalhar a consciência das pessoas, dizer, olha, esses bancos são exclusivos para idosos, gestantes, pessoa com deficiência, então é exclusivo, vamos dar o espaço. Mas tem gente que não liga para isso, tem muita gente que não liga, né? Claro que é uma questão de cultura também. Claro, né? claro. Agora, em termos de atividades, como é que o Conselho Municipal do Idoso tem trabalhado ou tem se movimentado para levar essas informações à população? Nós temos feito assim, algumas parcerias com as secretarias do município. Né? A Secretaria do Idoso, a adjunta, tem trabalhado bastante junto, né, com o Conselho, e algumas propostas de atividades que estarão acontecendo durante esse ano. Né? Palestras, seminários, reuniões abertas com a população, levando essa conscientização, levando material. Está sendo construído um folder falando o que é o conselho, para que serve, o objetivo e tal, que vai ser colocado na cidade assim, em grande quantidade, conscientizando que existe o conselho e que as pessoas podem ir lá procurar. Né? E algumas atividades também de lazer, né, onde a gente acompanha os grupos que estão hoje inscritos no Conselho. A grande maioria são entidades da cidade, mas Asilo Padre Cacique, SPAM, mas também tem o Clube do Amigo, tem a Confraria do Samba, vários grupos que hoje são trabalham. 18 entidades que estão representadas. São 30 entidades. São 30 entidades. Nós temos hoje cadastrado já regular, trabalhando e buscando espaço no fundo, 35 entidades. 35 tem entidades. mais um número de 10 ou 15 que já está no processo também de inscrição, né, que a gente está trabalhando a visita, vendo o que é cada objetivo. Então, todos eles assim, direcionados com a política do idoso. Né? A gente tem visitado vários grupos, várias entidades, né, e buscando essa informação geral onde a gente pega de todo o trabalho que é feito na cidade, que é bem importante. Existe a política, né? Então a questão agora é conscientizar a população de que tem que colaborar nesse sentido, né? De respeitar o idoso, de deixar ele exercer a cidadania dele, de ele poder se sentir útil, sentir um ser humano junto na sociedade. Né? Minha próxima pergunta é justamente nesse sentido. Como todos os conselhos, o Conselho Municipal do Idoso tem tanto representantes da sociedade civil e de entidades,
quanto representantes do Poder Executivo. Isso. Essa relação, o senhor acredita que é positiva hoje, no sentido de que o senhor falou, as políticas já existem, é preciso mais políticos, é preciso apenas fiscalizar a implementação das que já existem? Nós entendemos que precisa continuar essa busca de políticas cada vez beneficiando o idoso, né? Existe um alinhamento bem interessante no Conselho, que são representantes da sociedade civil e representantes do governo. Existe um alinhamento, né? A gente tem trabalhado no conjunto, tem buscado essa parceria, até porque é um interesse maior e o objetivo maior é o idoso, né? A pessoa idosa. Então nós procuramos sempre nos fazer esse encontro. Existe, claro, diferença entre pensamentos, existem posições que são diferentes, mas no geral a gente sempre busca, o objetivo maior é o idoso, né? Então procura sempre esse lado de conquista em função da pessoa idosa, né? Que é o foco principal, né? E o Conselho tem trabalhado isso. A criação da Secretaria Adjunta, que é uma coisa recente, né? De 2013. 2 anos. 2013 foi um avanço já. Foi um avanço, sim, com certeza. Eu acho que uma proposta que veio para enriquecer mais ainda esse trabalho da Prefeitura, né? Foi a criação da Secretaria do Idoso, que ela tem sido parceira em todos os momentos do Conselho, né? Tem buscado todas as alternativas junto, tem se propostas colocadas junto, inclusive essa questão do plano municipal é uma proposta da Secretaria, mas que vai também ter a composição do Conselho, né? No fecho final, onde a gente vai estar colocando isso à disposição da cidade. O Conselho também está junto, está parceiro. Além das secretarias todas que compõem, o Conselho também compõe esse grupo que está preparando, né, o primeiro modelo para apresentar para a sociedade. Então, dali construir, né, a política municipal para o idoso. E fora isso, o Conselho também realizou já, a quarta conferência já foi feita, né, onde buscou na cidade toda, foi nas 17 regiões do AP, ouviu toda a cidade, né, todas as pessoas ali buscando o que é que a gente tinha que compor, então, na questão da política, né, do idoso. De uma avaliação empírica, assim, quais são as principais reivindicações ou preocupações da população idosa nessas diferentes regiões da cidade? Olha, o mote principal, às vezes, sempre é a saúde e o transporte, né? A saúde, principalmente, porque, claro, a gente sabe que a saúde tá complicado, então é a principal, né? Mas também tem a questão do transporte, né, e outras, né, a busca de informações sobre direitos do INSS, de como fazer carteira e tal, mas a principal busca é a saúde. Falamos da relação com o Executivo, agora a relação com o Legislativo, que é de onde o senhor saiu para essa atuação em relação aos idosos. Eu acho que existe uma parceria muito bem também trabalhada aqui na Câmara, né? Há pouco tempo houve a sessão solene proposta pelo vereador Valdir Canal, que é o coordenador da bancada da Frente Parlamentar em defesa do idoso. A gente tem assim, recebido informações e tem trocado informações também com a Câmara em função dessas propostas políticas, né? O vereador Valdir, o vereador Ferronato são parceiros, né, dessas ações todas que são feitas pelo Conselho Municipal. Então a gente tem uma boa relação também com o Legislativo. Tem conseguido articular bem as propostas. Não, com certeza. Assim, a gente tem articulado todas as coisas que estão sendo feitas, estão sendo parceiras, né? Uma proposta aqui, por exemplo, da Câmara de fazer alguma atividade ou de algum projeto para o idoso, sempre eu consulto o Conselho, ver como é que isso se constrói, né? E vice-versa, né? Assim como é a Câmara com o Legislativo, a partir da Secretaria Adjunta do Idoso. Então a gente tem composto essa política assim bem tranquila. Agora, pessoalmente, para ti, que a maior parte da tua vida teve essa atuação no setor público, seja no Legislativo ou no Executivo, sempre nesse papel de assessoria e né? Como para ti pessoalmente surgiu essa vontade de trabalhar com a questão do idoso? Poliana, assim, lá no... Falaste que agora tem 61 anos. 60, agora eu já sou idoso. Há 15 anos atrás, o senhor ainda não estava na faixa. Lá em 2000, quando a gente pensou na possibilidade de criação do Conselho, já era um trabalho direcionado, né? O Ciro Martins, naquela época, ele já era idoso, então ele tinha 60 e alguns anos, e ele trabalhava muito na questão da segurança
do idoso, né, transporte, como delegado, como trabalhador, ele fazia essa interface, né, de trabalhar com a questão da segurança, né, no transporte, na violência. E aí, a partir dali eu comecei a me enganjar nesse trabalho de política com o idoso. Né. Aí a gente tem os familiares, a minha mãe era idosa, tinha alguns problemas de saúde, eu trabalhei em função dela, né. E fui me enganjando e a partir daí comecei continuei esse trajeto que era de trabalhar com a questão do idoso. Depois eu passei um tempo que eu tive na Secretaria de Cultura, onde a gente também colocava políticas públicas para o idoso na questão do lazer ou da cultura, né? Oficinas oficinas de arte, processos de espetáculos de teatro, música. Então a gente começou a construir essa ideia junto com o pessoal das comunidades também. Então cada vez mais fui me enganjando, né? E chegou agora, então fui convidado pelo secretário para ir para a Secretaria do Idoso. Eu acho que hoje fecha um trabalho assim, que eu quero continuar mais, né? Não quero parar por aí, mas acho que foi um fechamento de coisas que eu vinha fazendo que combinou com esse convite do secretário Canal para compor o grupo lá da Secretaria de Junta do Idoso. Nesse processo de conscientização, que já são 15 anos, qual o senhor espera ou qual é a sua expectativa em relação ao papel do idoso na sociedade? Falamos antes de abandono, falamos dessas questões de que muitas vezes os mais jovens não dão a devida importância ou o devido cuidado com os idosos. Qual é a sua expectativa em relação ao papel da população idosa na sociedade? Bom, eu na verdade assim, eu tenho convivido bastante com a população idosa, né? Nos grupos, nos lugares onde a gente frequenta, e a minha expectativa é de que cada vez mais a gente conquiste coisas para a população idosa, né? De que a gente possa estar garantindo esses direitos que foram conquistados e conquistando os outros, de busca de melhor qualidade de vida, né? De que as pessoas possam se sentir mais felizes nos lugares onde estão, que a gente possa dar condições de saúde para a população idosa, que eu acho que é uma das coisas que hoje preocupa mais, como é que a gente vai viver o resto da vida. A gente tem convivido com pessoas que ficam às vezes sozinhas em casa. O filho saiu, a filha saiu, acabam ficando sozinhos e isso é ruim, né? Cria talvez aí que vem a questão da depressão. Então a minha expectativa é de que a gente consiga conscientizar a população de que o idoso é importante e que a gente possa estar trabalhando junto, assim, convivendo junto, né? Fazendo essa convivência fraterna de todas, de criança, adolescente, adulto, idoso, todos no mesmo nível, né? Sem discriminação, tu é idoso, fica ali, sabe? Esse tipo de coisa que ainda acontece, infelizmente ainda acontece. Então a minha expectativa é isso, é de que a gente possa ter uma sociedade que conviva, todos esses grupos, né, de idosos, crianças e tal, que convivem em paz, que convivem em harmonia, né, porque a gente tem visto coisas bem ruins acontecendo. Então essa é a minha expectativa, de que eu pessoalmente, possa continuar convivendo convivo com meus filhos, com meus netos, com meus sobrinhos, que tudo é uma geração nova, mas que eu convivo com eles sem problema de... Essa troca de experiências importante. Isso é importante. Tá certo. Silvio, muito obrigada pela participação aqui no programa Trajetórias. Sucesso ao Conselho Municipal do Idoso. Eu agradeço, então, em nome do Conselho, em nome da Secretaria do Idoso, eu agradeço o convite e que a gente possa estar trazendo essas informações sempre para vocês aqui. Tá certo. Tá. Eu agradeço também a sua audiência. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas a gente volta na semana que vem com mais uma personalidade que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até lá.